Essa sequência ruim na Arena da Baixada traz um tema que a gente tem sido perguntado demais, e aqui a gente responde as perguntas que fazem lá no Clube de Membros Atletas, né? Se você não está ainda, se torne um membro porque é uma resenha diária e muito legal. E um dos grandes temas de discussão naquele grupo, além de tantos outros maravilhosos, né? O Counter-Strike do Kaique Rocha, por exemplo, roubou a cena nesse início de semana, mas a grande questão aqui é que o rebaixamento começa a assustar. O Atlético está mais próximo da zona do rebaixamento do que do G6 do Campeonato Brasileiro hoje. Isso é um fato, né? E aí a grande questão é que muita gente tem colocado que o rebaixamento é uma preocupação e que o alerta está ligado. Se o Atlético não se espertar, o Atlético vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Eu vou falar o que eu acho depois. Eu quero te ouvir primeiro, Taquetá. O alerta pelo rebaixamento, a preocupação para não cair para a Série B é real em agosto de 2024, ano do centenário do Atlético? Acho que justamente por ser o ano do centenário do Atlético, essa preocupação tem que existir. Não acho que, nossa senhora, tudo está perdido, estamos ferrados, socorro, meu Deus. Mas eu prefiro que essa preocupação venha agora do que venha no momento que tudo esteja perdido, socorro, meu Deus, entendeu? Sim. Então, antes que a gente chegue nesse status de pedir socorro, né, de estar já com a água batendo no nariz, eu prefiro que a preocupação já comece a existir. Acredito que a concorrência na zona de rebaixamento ajuda também o Atlético nesse sentido. Por exemplo, o Atlético Goianiense tem todos os jogos, a gente tem 2 a menos, o Atlético Goianiense tem todos os jogos e tá lá na lanterna sendo um candidato a não sair. 15 pontos somados apenas. Então acho que assim, são 3 vagas ali, eu acho, na zona de rebaixamento que estão em discussão. Uma delas eu acredito que o Atlético Goianiense já abraçou. Mesmo assim, eu acho que se o Atlético não se espertar, e eu vejo, tipo assim, é sempre aquela coisa de perder pontos bestas, assim, tipo, contra o Internacional, levar o empate, a gente podia ter... Se fizesse essa conta bem feito, o Atlético estava dentro do G6, bem provavelmente. Exatamente. Tá? Então, eu acho que é essa preocupação de não ter esses vacilos. Uma coisa é a gente perder para o Flamengo no Maracanã, né? Agora, outra coisa é a gente perder para um time para o Juventude na Arena da Baixada, não que o Juventude esteja mal, né? Perder pontos contra o Juventude, 3 em casa e 2 fora, né? 5 pontos perdidos contra o Juventude é de se abismar, assim, né? Porque... e a gente perder as 2 partidas, por exemplo, pro Grêmio. O Grêmio numa situação que completamente... é 15º colocado com 24 pontos hoje. Exatamente. Exemplo, né? E ele tá numa situação completamente desestabilizada. Exatamente. Né? Tudo que aconteceu e tudo mais. Vinha numa campanha bem ruim até encontrar o Atlético no caminho e a gente dá aquela ressuscitada nos caras. O próprio Internacional tava há muito tempo sem ganhar um jogo, o Atlético tava vencendo no Beira-Rio e aí o Internacional empata o jogo. E aí a gente perde 2 pontos. E o Atlético perde 2 pontos que poderia ter somado numa briga que era pelo título. Exatamente. Era, né? Se falou muito disso. Diretores do Atlético prometeram, o elenco do Atlético falou que o maior sonho do centenário era sim ganhar o Campeonato Brasileiro, não deu. E agora sim, a gente vê uma situação de a gente não chegar nem no G6. Então, recentemente já tinha mudado esse objetivo. Eu perguntei pro Canóbio em entrevista coletiva, qual que é o objetivo, então, do Atlético, hoje, no Campeonato Brasileiro? G6 para cima. Ainda é algo possível, mas conforme as coisas vão acontecendo, passa-se a ser algo que pode ser questionado. O Atlético tem braço para chegar num G6 do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem braço para fazer uma campanha melhor que as de Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo, Bahia e São Paulo. E ainda tem Cruzeiro e Atlético Mineiro à frente nesse momento. A gente tem 2 jogos a menos, um contra o Atlético Mineiro, um contra o Fluminense. Exatamente. O Fluminense que vem numa retomada, o Atlético Mineiro que tem um elenco muito superior. Então, assim, não são pontos fáceis da gente tirar. Não são pontos impossíveis. Não são impossíveis. Mas são pontos complicados. Mas, assim, eu acho que é tal qual o Juventude. Exatamente. É mais complicado que contra o Juventude. Com certeza mais complicado. Agora, a grande questão é que, assim, o jogo do Juventude foi atípico, né? Assim, muitos jogos atípicos. Você vai pegar a Juventude, vai pegar o Grêmio, que tem uma entregada dentro do gol. Vai pegar o Internacional, que perde ponto no último minuto. Flamengo, Corinthians, Botafogo, no último minuto. São Paulo, o Atlético entrega o segundo gol pro São Paulo. O Bahia, o Atlético estava pressionando para fazer o segundo gol, empatar o jogo e toma o gol de falta numa bola desviada, um azar, né? Então, assim... Azar, tá? Azar. Então, assim, é complicado também, né? O Atlético tem muitos jogos atípicos e talvez falte essa regularidade para somar os pontos necessários.
você vai pegar todos esses jogos atípicos, pelo menos mais 10 pontos o Atlético teria. Então, é que os jogos atípicos passaram a ser uma regra e não uma exceção. Exatamente. Então, isso faz parte da característica que deixa a gente preocupado no time do Atlético Com hoje em mais dia. 10 pontos, o Atlético estaria na 5ª posição, tá? E assim, lógico que, pô, dá pra chorar pelo leite derramado um monte aqui, dá pra falar o que aconteceu e não o que vai acontecer. Olhando pra frente, e aí fala-se em espiral negativa, né? Porque os próximos jogos na Baixada, uma das piores fases do Atlético em casa na sua história, são Palmeiras, Fortaleza e Botafogo, né? 3 jogos complicadíssimos. Mas assim, também não são 3 jogos impossíveis. Dentro nenhum da Arena jogo da é Baixada impossível, né? não era para ser impossível, né? E assim, você vai pegar os times reservas de Palmeiras, Botafogo e Fortaleza, são times fortes? São times fortes. Mas são times que colocam medo no Atlético? Não sei. Acho que não deveria ser assim, pelo menos. E assim, a grande situação é o alerta pelo rebaixamento, que é o tema do nosso vídeo agora, deve existir. A preocupação, eu concordo que ela deve existir, e, assim, todo e qualquer time que fechar os olhos para isso está sendo um alvo fácil para cair na tabela e se tornar um candidato a não cair. Agora, a grande situação para mim é que ainda não é uma ameaça real, porque tem muito time pior que o Atlético. Muito time pior que o Atlético nessa Eu temporada. acho que um fator que vai influenciar é a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Sim. O quanto o Atlético vai ou não avançar nessas duas Copas, porque a depender do sorteio aí da Copa do Brasil, a depender da Sul-Americana, se o Atlético passa, a gente vai ter menos tempo para olhar para o Brasileirão. Exatamente. E menos gás e menos tudo. Então, aí eu acho que a preocupação fica ainda maior. Mas tudo depende. Agora, Ainda caindo uma das questão, Copas, a gente consegue dar essa manutenção pro Brasileirão. Ainda vejo como uma questão que, se mantiver uma campanha de meio de tabela, consegue dar o foco necessário nas Copas, né? Como vem fazendo. O Atlético tem poupado os jogadores em casa e tá mal. E não é regra. Em dado momento, daqui para frente, a tendência é que o Atlético melhore essa situação dentro de casa, que consiga somar pontos dentro de casa, certo? E se mantiver também a campanha que tem fora de casa, que é uma boa campanha na temporada, é um time que consegue se manter ali entre 10º e 7º colocado. Isso o Atlético consegue fazer com um elenco que tem, poupando peças. A minha visão é essa, pelo menos. E aí nas Copas, utilizando o time titular. E isso porque tem muito time pior que o Atlético. Você vai ver, abaixo do Atlético hoje, o Vasco é pior que o Atlético, o Juventude é pior que o Atlético, por mais que não tenha sido mostrado isso. O Juventude é um time pior que o Atlético, não importa mais, não enfrenta mais o Juventude. Mesmo assim, o Bragantino é pior que o Atlético. O Bragantino é pior que o Atlético hoje. O Internacional, na fase que está, é pior que o Atlético. Mesmo caso do Criciúma, mesmo caso do Grêmio. O Corinthians também é pior que o Atlético, né? Só esses times que estão abaixo do Furacão na tabela. Você vai pegar Vitória, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense. Esses times jogam mais que o Atlético, fazem campanhas que justificam uma preocupação de que essas equipes vão ultrapassar o Atlético. Não fazem. Agora, a grande situação é o Atlético fazer uma campanha condizente com o que é que se propõe. Porque fazer uma o que a campanha gente tá condizente com o seu vendo elenco e com a qualidade do seu trabalho. é que a né? gente vê essa incoerência de saber que a gente pode ter mais time, mais elenco, ser superior, mas a gente não tá conseguindo Não mostrar ganha o isso em jogo. campo. Se E a aí gente é o que a gente continuar falou dos jogos nessa, atípicos, né? É o que a gente falou dos jogos atípicos. Não adianta fazer um grande jogo que poderia ganhar, que, jogamos para ganhar e não conseguir. O Varini tem uma fala ontem que é interessante, uma pergunta que eu faço para ele na coletiva também, em que ele fala: hoje nós jogamos para quase ganhar. Fizemos um jogo que nos possibilitaria ganhar, não fosse um lance atípico. Se fizéssemos mais jogos assim, nas palavras do Varini, né? Se o Atlético fizer jogos dessa maneira, com mais oportunidades criadas e limitando o adversário a poucas oportunidades criadas, ele tem chance maior de ganhar mais jogos. E assim, quando se fala nesses jogos atípicos, a gente lembra 2 com o Cuca, né, Flamengo e Corinthians, e aí você lembra de jogos que o Atlético tem uma boa atuação nos jogos? Tem, mas não é um time estável, não é um time que mostra um padrão. Com o Juca Antonello, a mesmíssima coisa. Com o Varini contra Grêmio e contra a Juventude, o Atlético faz jogos de, como que eu posso colocar aqui? Jogos de imposição, de proposição de jogo, tem um padrão e aí consegue criar dentro desse padrão. Contra o Grêmio, muito menos. Contra a Juventude, muito mais. E aí, para mim, contra a Juventude, tinha que ter ganho o jogo, né? Mereceu ganhar o jogo. Então, assim, mantendo um padrão e muito nessa linha do que o Varini fala de criar mais e deixar o adversário jogar menos,
O Atlético tende a vencer mais jogos, tende a superar essa fase. Por isso eu coloco ainda essa esperança e por isso eu coloco que eu vejo como muito difícil que o Atlético brigue contra o rebaixamento. Agora, se continuar tendo esses jogos atípicos, se continuar tendo esse azar, essa falta de competência nos momentos decisivos, aí a situação pode complicar um pouquinho. Então, assim, se mantiver exatamente uma maneira de jogar e conseguir ter mais regularidade com as reservas, né, focando nas Copas, ainda dá para se manter entre 10º e 7º colocado. Não vejo esse time buscando uma vaga na Libertadores jogando para o gasto, jogando o mínimo no Campeonato Brasileiro. Aí não chega mesmo. E aí vai ter que buscar nas Copas o objetivo da temporada, que é classificar para a Libertadores na próxima temporada. Mas, assim, rebaixamento eu acho, como disse em live muitas vezes recentemente, acho um exagero tremendo, cara. Coloque ponto final no seu ponto de vista aí. Eu não acho exagero, eu morro de medo e eu não quero que nada desse tipo aconteça com o Atlético, então eu prefiro que o Atlético se esperte já e já dê uma boa assim, arrancada. O alerta tem que existir, porque se não tem alerta, pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de né? Deus, eu acho assim, eu realmente acho que a gente tem concorrentes para zona de rebaixamento que estão muito melhores que a gente nesse quesito, mas eu acho que o Atlético tem que se espertar sim, porque essa oscilação preocupa. Então, a partir do momento que eu ver que o Atlético parou de oscilar, quem sabe eu me preocupe menos. Exatamente. Acho que com trabalho, com identidade de jogo, a oscilação tende a diminuir. Fechou? Ó, eu acho que é um exagero. Não é um Paquetá exagero. não acha. O que você acha? Você que está acompanhando esse vídeo aí, comenta, deixa seu comentário, deixa seu ponto de vista. Não parece, mas a gente lê, tá? A gente lê todos os comentários de todos os vídeos. A gente dá uma atenção para vocês aí também. Então comenta aí para você participar desse debate com a gente, fechou? Deixa o seu like se você ainda não deixou o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não o é. Porque assim, a situação é que a gente quer chegar em 50 mil inscritos até o final desse ano, dessa temporada. Nos ajude a conquistar esse objetivo. A gente está cada vez mais melhorando o conteúdo aqui na Atléticos para falar de Atlético melhor e com mais qualidade, com mais debate, com mais interação. Então, cara, deixa o seu comentário aí. Tamo junto, até a próxima e valeu.